Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é dia 1º de agosto de 2022. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui hoje para mais um estudo. Para iniciar, como é de costume, né, meus amigos, a nossa leitura hoje chama Em Seu Benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente, não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanece no cárcere do exclusivismo e merece compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. É o livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. São pequenas gotas para que nós possamos viver melhor com o nosso próximo, né? Eu vou chamar agora a nossa amiga Mara, que irá fazer a leitura inicial. Seja bem-vinda, Mara. Então, é com muita alegria que a gente se encontra toda segunda-feira. Convido, então, a todos a serenar a mente, o coração, cerrar os olhos, a fim de que a gente possa, cada um no seu lar, hoje com a tecnologia que nos favorece. Cada um de nós estamos numa localidade dentro de Franca, amigos de fora de Franca, como a Valdete, que vai expor o trabalho de São Paulo, outra amiga na Alemanha, e todos conectados através do pensamento, através dos sentimentos. A tecnologia nos favorece isso e é um estímulo para que o grupo convide outras pessoas a participar desse estudo nesse horário. Também, a gente pode falar assim, como se fosse um culto do Evangelho no lar, né? Só que agora realizado com os demais amigos. E para esse momento, pedimos a proteção dos espíritos nobres que dirigem a nossa casa espírita, o Centro Espírita Esperança e Fé, e pedimos ao nosso anjo guardião, a cada um de nós, ampliar a nossa capacidade de compreensão, a fim de que a gente possa compreender todo o estudo que vai ser realizado pela Valdete. E desejamos a Valdete a serenidade, a tranquilidade, e que ela esteja aberta às inspirações que ela receberá do alto. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. E é com muita alegria, né, meus amigos, que nós estamos aqui hoje para o estudo do livro Paulo Estevam. Nós que estávamos aí ansiosos, né, para esse estudo, quem irá apresentar é a nossa amiga, né, a nossa evangelizadora, a nossa eterna evangelizadora, a Valdete. Seja bem-vinda, minha amiga.
A sala é sua e comece o seu estudo, que nós estamos assim, ó, ansiosos para o Paulo e Estevão, né, pessoal? Porque Paulo e Estevão, como diz a Valdete, mas o Estevão é mais importante. Não, os dois são iguais, né, Valdete? Seja bem-vinda, minha amiga. Então, é com muita alegria, boa noite a todos, que eu aceitei esse convite com muita honra. Então, eu gosto de começar esse trabalho mostrando o trabalho que o Chico teve para psicografar esse romance. Ele é o terceiro romance, porque o primeiro foi há 2000 anos, em 38. Depois foi 50 anos depois, aí que veio o Paulo Estevão. Depois foi Renúncia e, por último, Ave Cristo. E esses dias eu vi numa live que ele pretendia fazer um sexto romance sobre aquele de Antioquia lá. Eu esqueci o nome. Mas aí o Chico já estava em Uberaba, e lá em Uberaba ele não tinha a meditação, o isolamento necessário a psicografar um livro desses, porque a gente vê como o trabalho é gigantesco, é profundo, necessita de uma meditação muito grande. E aí a gente vai ver como ele fez o Paulo Estevão. E aqui eu ponho as capas. Essa é a primeira capa, acho que ninguém de nós tem, né? Essa é a segunda. A terceira acho que é a mais comum, que muitos de nós... Eu já tive, agora eu tenho uma mais moderna. Mas, por exemplo, aqui em casa, minha irmã tem essa. É dos anos 80. E essas duas últimas que surgiram. Essa é a minha... O meu cursor está aparecendo para vocês? Quando eu faço aqui, na tela? Está sim. Tá? Dá para Está sim. mostrar? Está mostrando. Está mostrando? Está Então, mostrando. tá. Essa aqui é a última. Até outro dia o Osíris fez uma análise das capas do 50 anos depois. Ele explica, por exemplo, nessa edição, os 5 romances têm esses desenhos aqui, e nessa última eles fizeram lá na FEB um desenho que lembrasse alguma cena. E aqui é quando, na estrada de Damasco, é a muralha de Damasco, quando Paulo vai ver Jesus às portas, um pouco antes. Bom, então vamos para frente. Eu quis pôr os 2 retratos de Emanuel, né? Eu sempre vou falar Emanuel porque eu sigo a Dona Antonieta Barini. A palavra, o Chico, quando o Solavo Rodrigues dizia, que quando ele estava em Pedro Leopoldo, ele falava Emanuel. Aí, quando ele veio para Uberaba, ele começou a inglesar o nome Emmanuel. Aí todo mundo passou a falar, até ele. Mas a Dona Antonieta dizia que Emanuel está lá no Novo Testamento, quer dizer Deus conosco, e também surgiu Emanuel, porque ele foi Manuel da Nóbrega. Aí falava Hermano Manuel, emendando fica Emanuel. Gamaliel, Gesiel, é tudo assim, em hebraico. Então, como a língua deles era o hebraico, o aramaico, então o mais correto seria falar Emanuel, mas ninguém fala assim, poucos. Eu me habituei a falar Emanuel, então sempre eu estou dizendo Emanuel. Sigo a minha mestra. Bom, começou a psicografia em novembro de 1940. E ela foi concluída em julho de 41. Levou 8 meses. E essa conclusão, 8 de julho de 41, o livro foi editado um ano depois. E quando o Chico desencarnou, no dia 30 de junho de 2002, faltava uma semana para comemorar 60 anos da edição do livro. Então, quem ressaltou isso foi o Geraldinho.
Aí achei interessante mostrar essa data, que o Chico tinha um carinho especial por esse livro, né? Eu, desde jovenzinha, me apaixonei. Bom, ele levou 8 meses de trabalho e ele psicografava das 19 às 23 horas, todas as noites, numa sala térrea, lá na casa sede da Fazenda Modelo, onde residia o Rômulo Joviano, que era o patrão dele. O Rômulo fez veterinária lá na Inglaterra. E ele dirigia essa Fazenda Modelo, que pertencia à Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais, onde eles faziam seleção de bovino. E, então, o Chico era um datilógrafo, ele era um secretário. Tanto é que, quando tinha exposições de gado, às vezes ele viajava com Rômulo. E Rômulo é o personagem principal do romance 50 anos depois e Renúncia. Então, ele e a Dona Maria, o casal, fizeram parte da história desses 2 livros. E o pai do Rômulo foi o Neio Lúcio, lá em 50 anos depois. E, novamente, aqui no Brasil. Eles nasceram em Minas e o pai dele foi um grande educador, como foi o Neio Lúcio e como foi o tio Jaques, lá do Renúncia. Então, está tudo relacionado. O Chico fez parte desses romances, assim, dos outros também, não de todos, mas por ter ligado ao Dr. Rômulo, ele psicografou as histórias deles nos 2 romances que eu já falei. E o Chico, para que ele pudesse receber esse romance, ele teve que ter tranquilidade. Então, foi montado um acampamento espiritual em frente à casa onde ele psicografava, que ele saía do trabalho e já ia. E ele escrevia com os olhos fechados, mas o Emanuel punha a mão sobre a cabeça dele e ele, então, via as cenas. Ô, Richinho, pega um pouquinho d'água para mim, fazendo favor. Então, ele via as cenas que ele estava psicografando, mas ele não tinha consciência das cenas. Ele via tudo que estava escrevendo, como se fosse um filme. E como Emanuel é um espírito afetuoso, humano, né? Ele, nesse livro, ele vai resolver todos os enigmas do cristianismo nascente. O livro não é uma homenagem a Paulo, é uma justiça que ele faz ao grande Paulo nos trabalhos que lhe foi confiado. E o cooperador fiel que ele teve, que foi Estevão, né? Então, ele faz justiça a Estevão, porque considera o Santo Estevão por ter sido o primeiro mártir, mas ninguém tem noção da extensão da cooperação que o Estevão teve com Paulo. Até na introdução, Emanuel mostra o quanto é importante a cooperação. Até Jesus precisou da cooperação de 12, mais os 70, mais 500. Então, ele, o espírito elevado, puro, ele teve essa cooperação. Então, qualquer um de nós imagina o tanto que a gente precisa estar relacionado uns com os outros e cooperando. Como eu estou nesse momento, cada vez que eu narro esse livro, eu aprendo mais. Então, essas lives, eu vejo quantas pessoas que entendem bem o romance, eu fico mais na história. O quanto eles analisam profundamente. E eu aprendi muito nessas lives, nesses 2 anos, porque eu ouvi muita conferência, muita palestra dessas pessoas que analisaram muito esses livros
tão importantes, né? Então, ele faz justiça dando os detalhes biográficos do Estevão e como ele cooperou anonimamente e sem saber, né, que não haveria tanto destaque. Então, Estevão e Paulo foi a primeira dupla de trabalho no cristianismo, juntos, formado por uma vítima e um verdugo. Então, a maior lição de perdão que se tem aí. E a seriedade, a beleza, a simplicidade desses missionários é que é ressaltada aí. E também o Emmanuel revela dados, minúcias históricas, com reconstituição de época. Ele até corrige coisas, por exemplo, que que estão nos Atos dos Apóstolos, principalmente, no Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos. Então, ele completa, ele corrige. Olha lá, Lucas, em Atos, ele fez rápidas pinceladas do momento inicial dos apóstolos e Emmanuel narra a parte histórica. E traça o perfil dos apóstolos e colaboradores com o exemplo vivo dos cristãos, dos primeiros cristãos. Muitas coisas narradas por Emmanuel foram descobertas nas décadas posteriores. Então, dados que ele coloca ali foram comprovados depois. Acontece isso também com os livros de André Luiz, onde os cientistas, 20, 30, 40 anos depois, vão comprovando aquilo que André Luiz também já tinha colocado. Os dados minuciosos provam que dados vindos dado pelos espíritos. E Emmanuel retifica as datas do primeiro século cristão. Por exemplo, falam muito que Paulo foi morto em 67, e de acordo com o livro aí, foi 64, 65, só um dado, né? Então, quando eu ouço, eu falo assim, lá no Paulo Estevam não é assim. Então, o Emmanuel ainda fala na introdução, não é nosso propósito levantar apenas a biografia romanceada do Paulo. O nosso melhor e sincero desejo é recordar as lutas acerbas, ásperas, os testemunhos ásperos de um colaborador extraordinário que se levantou das... Aqui tem um pedacinho que fica tampado pelas pessoas, às vezes Então, para seguir os passos do mestre no esforço incessante. Estevão faz jus ao aparecer no título do livro, pois sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Adoro essa frase, porque é muito justo mesmo a gente conhecer a história. A Ivone Pereira ouviu um relato do Chico com detalhes das emoções que dominaram ele ao psicografar esse livro. Ao receber esse livro, Emmanuel assistiu deslumbrado. Ao receber de Emmanuel esse livro, o Chico assistiu deslumbrado à cena de aparição do Nazareno a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Foi um quadro fluídico criado pela palavra espiritual do Emmanuel. Conforme comoveu tanto o médium que ele não suportou a grandeza da cena, ele abandonou o lápis, prostrou-se de joelhos e chorou abundantes lágrimas por causa dessa cena. E também a gente sabe que apareceram ali para ele, estiveram presentes o Paulo e o Estevão. E tem um quadro interessante que eles narram, que logo que ele começou a psicografar, começou a aparecer um sapo gigantesco ali na salinha. E ele começou a ficar meio implicado com esse sapo. E o sapo, cada noite que passava, ele ia chegando mais próximo do Chico. Até que uma hora o Chico reclamou para o Emmanuel,
Aí o Manuel mandou ele acalmar e falou, o sapo, ele é um jardineiro. Ele que come os insetos, que atrapalha as plantas que você tanto gosta que tem ali no jardim, ali fora. Aí ele não reclamou mais, só que depois que ele terminou a psicografia, o sapo sumiu. Então, foi uma coisa interessante que a gente não teve explicação por quê. Aqui vocês têm a casa lá da Fazenda Modelo. E essas, dá para vocês verem a setinha mostrando? Desses arcos aqui. No rumo desses arcos é que tem a saleta, aonde o Chico psicografava. Porque tem a parte superior onde morava o Rômulo com a família. E o Chico ficava nessa salinha que hoje virou um museu. E essa casa hoje, aqui é quando o doutor Rômulo despediu de todo mundo ali, e ele saiu dessa casa e foi morar no Rio. Foi, acho que nos anos 30. Aqui é o Chico, sentado em frente à saleta, ali da casa onde ele psicografava. E é onde eles tinham uma reunião também. Aqui é hoje a casa reformada, a entrada dela. Ali é a frente. E hoje essa casa pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, ao setor lá da área de agricultura. E porque a fazenda continua pertencendo ao Estado e ficou agora nas mãos da UFMG. E aqui eles fizeram uma escola nessa fazenda modelo aí na casa também. Aqui são cenas do museu que eles fizeram ali na salinha. Muito interessante, porque a universidade ter deixado fazer esse museu onde o Chico, por mais de 20 anos, psicografou aí. São fotos. Olha lá, a máquina que ele datilografava. Esses originais que ele entregou para a FEB consumiu com eles. É uma pena, né? Porque agora alguns livros foram deturpados e não tem original. Então, teve que recorrer às primeiras edições. Aqui, agora, nós vamos começar a história. Então, nós temos aqui quanto o Império Romano dominava o mundo no ano 34, aqui, que a gente vai, então, começar a nossa história. Era o norte da África, a Europa Central, Ocidental, aqui a Península dos Balcãs, aqui a Ásia Menor, onde é a Turquia, aqui a Palestina, a Síria, a Fenícia, onde é o Líbano, a Arábia, parte da Arábia. Então, o Império Romano dominava o velho mundo. Então, o poder deles era muito grande. Isso aqui, lá mais na frente, eu vou falar, são as 3 universidades que existiam nessa época. Já tinha universidades. Atenas, Tarso, onde o Saulo nasceu, né, e Alexandria. Tá tudo certo, gente? Tá, Tânia? Certinho, Claudete. Pode Tá. ir. Tá Tá certinho. tudo bem? Som, imagem? Tá? Perfeito, perfeito. É, porque eu fico preocupada. O primeiro capítulo, Corações Flagelados, então começa a história. Começa no ano 34. Se Jesus faleceu no 33, então um ano depois que Jesus tinha partido. Então, no ano 34. A cidade que nós vamos começar é Corinto. Agora mesmo eu já mostro. E a saída de Corinto para o mar é pelo porto de Cencreia. E nós vamos ter a família inicial abordada aqui,
Eu leio Jochedeb, mas o Haroldo fala Jorredeb. Esse H em hebraico é assim, porque é uma família judia. Ele era um viúvo e tinha 2 filhos, Gesiel com 25 anos, Abigail com 18. E Corinto, 100 anos antes, tinha sido destruída por um romano, porque houve umas revoltas. Então, eles destruíram Corinto, mataram todas as mulheres, crianças, destruiu. Aí, o Júlio César, que foi o primeiro César, embelezou-a, modernizou, e por causa disso ela virou um ponto ali na Grécia de veraneio para os romanos. E acorreram para ali pessoal de todos os lugares e correntes que essa família estava vivendo em Corinto, na Grécia, sendo que ela era da Palestina, né? Mas tinha muitos outros judeus ali. E naquele ano de 34, aliás, deixa eu falar, 10 anos antes, tinha tido uma revolta, porque esse povo era colônia de Roma. E, de vez em quando, havia revoltas contra o poder do César, e as explorações, e a escravização que eles faziam com o próprio pessoal, né, colonizado. Então, teve uma revolta 10 anos antes. E veio esse representante de César, Licínio Minúcio, e ele extorquiu muitos bens, inclusive esse Jochedeb, vou falar assim que para mim é mais fácil. Ele tinha uma fazenda grande, ele tinha posses, ele estava bem financeiramente. E ele perseguiu, por ser judeu, criando denúncias falsas. Então, Jochedeb, além de ter sido preso, ele perdeu quase que era parte daquela grande propriedade que ele teve. Então, Licínio Minúcio pegou esses bens e o prendeu. A esposa dele, muito sensível, ela não suportou essas perdas e essas crises que a família teve e desencarnou. Então, deixou o Gesiel com 15 e Abigail aos 8. E Jochedeb teve que criar esses filhos com maior sacrifício, tendo aquela pequena chácara como bem para sobreviver. Agora, teve uma revolta dos escravos, que destruiu muita coisa, então arrasou bastante ali Corinto. E então Roma resolveu enviar esse Licínio Minúcio de novo para apaziguar e reprimir os responsáveis e qualquer pessoa que tivesse participado ali dessa revolta. Então, a cidade, a descrição que o Emmanuel faz, estava nessa manhã bonita do ano 34, estava quieta, parada, sem movimento quase, ali pelas ruas, até ele usa uma expressão que eu gosto, fisionomia suntuosa das vias públicas. O Haroldo Dutra falou que ficou encabulado, porque o Emmanuel tem certos detalhezinhos que ele coloca que são todos muito importantes. E quando ele leu fisionomia suntuosa das vias públicas, aí ele foi pesquisar e, numa descoberta recente, viram que as ruas de Corinto eram de mármore, calçadas com mármore.
Então, não é à toa que ele pôs essa fisionomia suntuosa das vias, né? Eu achei interessante, porque eu nunca ia procurar esses detalhes. E esses estudiosos, eles vão pesquisar, vão a fundo e vai descobrindo coisas. Tem mais coisas para frente que eu nunca soube antes, aprendi agora. Então, Corinto estava quieta, mas algumas pessoas pela rua, e Jochebed de manhãzinha resolveu ir à feira, fazer umas compras. E quando ele foi passando perto de uns soldados romanos que estavam ali para guardar a cidade, porque a cidade estava toda muito temerosa com a presença desse Licínio Minúcio, já há alguns dias ali na cidade, e ele estava fazendo prisões, então estava um clima muito pesado. Aí ele foi, e quando ele passou perto de um grupo de soldados, ele passou com muito medo, quietinho. Aí os soldados aí provocaram. Como judeu prepotente, você... A minha conexão está aparecendo aqui? Não, mas Não? está indo, Valdete. Pode ir, tá bom. Então, ele ficou assim, até paralisado, porque vieram provocando, falando, como não cumprimenta os soldados do César? Aí vieram, já esmurraram o rosto dele, e ele com aquele olhar de ódio, mas ao mesmo tempo assustado e com medo, e ficou muito ferido, quase que ele foi ao chão. E aí quando ele teve assim, as lágrimas desceram e caiu naquela barba branca que ele tinha, então eles viram que ele era idoso e que eles estavam exagerando, aí deixaram ele ir, mas mandaram ele com muito desprezo e tal. Aí ele foi para a feira. Chegou na feira, até que tinha algumas pessoas comprando. Aí, depois que ele tinha comprado as frutas, verduras, os peixes, aí veio uma, uma carruagem puxada por fortes escravos, que parou ali e desceu uma pessoa bem vestida, romana, e abriu um édito e leu que o representante do César iria receber no dia seguinte, no palácio, as pessoas que tinham alguma queixa, alguma reclamação a fazer, alguma injustiça para corrigir, que ele ia atender. Aí o Jochebed ficou atento àquele recado. Mas aí muitas pessoas falaram, mas mais simples assim, eu vou lá porque eu fui injustiçado, expropriaram meus bens, não sei o quê. Mas outra turma pensou assim, isso aí é outra cilada. Eu não vou lá de jeito nenhum, porque a gente pode perder o que a gente tem. É a cilada desse povo. Eu não acredito. Bom, aí então ele foi de volta para casa. Deixa eu já ir mostrando. Corinto, o porto por onde saía Cencreia, Atenas aqui é a Grécia, e aqui é a região da Acaia, e Corinto era a capital da Acaia. Até eu falo que isso aqui é uma península que tem uma mãozinha aberta com 4 dedos. É assim que a gente fala da península aqui da Grécia, né? Depois aqui a gente tem a cena dos soldados batendo no Jochebed. E o pior é que na volta ele fez um outro caminho mais longo e pensando que ia fugir daquele grupo de soldados, mas não andou muito, encontrou outro grupo. Aí ele pensou, se eu cumprimentar, eu não vou apanhar, porque o outro eu não cumprimentei e apanhei. Aí ele foi passando perto e saudou os soldados.
Aí eles vieram. Como judeu atrevido se atreve em direcionar a nós, os representantes de César? E veio e esmurrou o rosto dele de novo e agora sangrou. E desceu pela barba o sangue e ele apanhou já o rosto dolorido e ele só não foi ao chão porque ele fez todo o esforço e não deixou a cesta cair e acabou indo embora para casa muito revoltado e pensando que ia, então, no dia seguinte, falar lá com o representante do César. Quando ele chegou em casa, antes que ele entrasse, Abigail o avistou. E, de longe, ele estava ouvindo o Gesiel cantando uma música muito popular na língua deles, ressaltando a providência e a natureza. E ele estava arando a terra para plantar. E Jochebed sabia que ele estava no serviço. E Abigail tinha um jardim na frente, com roseiras muito perfumadas. E ele foi chegando, e Abigail o avistou antes dele entrar ali. E aí, então, quando ela viu o pai todo ensanguentado, foi acudi-lo, preparou com umas ervas ali, uma bebida e também um unguento para poder limpar e curar o pai. E avisou o Gesiel. Quando o Gesiel veio, ele contou tudo para os 2 filhos o que aconteceu. Aí ele falou que estava pensando seriamente no outro dia visitar. Aí o Gesiel, e o bonito que tem nesse livro, e nos outros de Emmanuel, é a descrição que ele faz de cada personagem, a descrição psicológica. De Abigail, por exemplo, ele fala que ela retratava pelo olhar, além de ser linda por dentro e por fora, né, ela retratava elevados mistérios do amor e da vida. E o Gesiel, ele tinha uma personalidade que mostrava nobreza, ele era ponderado e tinha uma consciência cristalina. Então, o pai estava muito revoltado, né? Ele falou que ia. Aí o Gesiel, não, papai, não faça isso, é outra cilada, já está muito bom o que a gente tem aqui, o senhor não lembra de tudo que aconteceu da outra vez que Licínio esteve aí? O senhor não deve ir. Ele falou, mas eu quero justiça, precisa de justiça. E o Gesiel, então, tentando, né, mudar a opinião do pai, falou, então vamos abrir as escrituras. Aí abriram a casa, ele abriu no 3º provérbio, tá, do livro Provérbios, do Salomão, né? Os versículos 11 e 12, onde falava, filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor Deus, que repreende a quem ama. Aí ele pegou, assustou. Quer dizer, ele tinha que se conformar, que as coisas vinham, o Gesiel já tinha falado para ele, vinham, porque falou, o senhor não lembra, no Egito, como os faraós eliminavam as crianças que nasciam das judias, na Síria também, como perseguiram os judeus, isso é para mostrar que o nosso povo veio para dar o testemunho de compreensão, de humildade, e o pai não quis saber, falou que ia, então, o Gesiel, seja o que Deus quiser. Aí, no dia seguinte, ele foi para a audiência, né? Chegou lá, tinha só uma centena, não foram muitas pessoas, e cada um entrava e falava as suas queixas, voltava, aí depois era chamado para ouvir a resolução. O Jochebed foi, e o Licínio olhava ele de cima e embaixo, reconhecendo.
porque não podemos esquecer que a sede da fazenda era do Licínio e a chácara era contígua ali, a fazenda que ele havia extorquido do próprio Jochedeb. Aí, então, o Jochedeb falando que queria justiça, e contou a história que ele foi agredido pelos soldados e tal. Aí o Licínio ouviu tudo e o Jochedeb voltou para a sala. O Jochedeb começou a ficar intrigado. Entrava um, voltava, daí um pouco era chamado e ele nada. Ele levou um chá de cadeira, como diz hoje modernamente, né? Aí quando ele foi chamado de novo na sala, aí como juiz leu a sentença, que ele tinha 3 dias para desocupar a chácara, porque a chácara não era dele, fazia parte da propriedade dele, do Licínio, e que então ele tinha 3 dias para desocupar. Ele ficou paralisado. Ao invés de solução, perdeu o resto que tinha, como o Gesiel previu. Aí, então, ele pegou, falou, como? Cadê a justiça? E ao reclamar assim, o Licínio mandou açoitá-lo, só que pediu para açoitá-lo nas costas, com cuidado para não tirar sangue, para na rua ninguém perceber que ele tinha sido açoitado. Então, Jochedeb foi açoitado. E então ele foi para casa desolado, com muito ódio, e quando foi chegando perto da propriedade, ele teve a ideia de atear fogo na propriedade. E ele fez isso. Ele ateou o fogo se espalhou, quase que atingiu a chácara. O Gesiel, que estava no serviço, foi ajudar a apagar o fogo, e teve empregados do Licínio que viu Gesiel ajudando lá. E até estranhou ele estar ajudando a apagar, né? Mas alguém tinha visto o Jochedeb ateando fogo. Então, isso chegou aos ouvidos do Licínio. E o pior é que um empregado dele foi atingido assim, de cheio com o incêndio e estava em situação periclitante. Aí, então, o Gesiel, aí ele chegou em casa e Abigail viu que ele estava arrasado e recebeu a notícia que eles tinham que desocupar em 3 dias ali. Nisso chega o Gesiel, chamuscado, todo sujo de cinza, porque ele estava ajudando, e ouve o pai contando que ele tinha ateado fogo, e falou, nossa, agora estamos perdidos. Aí foi, assim, muito difícil, e o Gesiel falou, não posso repreender o senhor, mas então a gente analisa o quanto Jochedeb precipitou, o quanto, apesar das justificativas que ele tinha, dos sofrimentos que ele passou, isso é uma lição para nós. Jamais a gente ter atitudes de ódio, de vingança, de represália, porque não resolve e piora, às vezes, as situações. E a gente vê como esses 2 filhos foram educados por essa mãe, até o Jorge Larrat é que faz esse detalhe. Essa mãe, que nem o nome aparece, foi uma heroína, porque a educação que passou para esses filhos, que sempre repetiam aí, se a mamãe tivesse aqui, o papai não teria feito isso. Ai, se a mamãe tivesse aqui. Então, eles recordavam muito a atitude que a mãe teria, né? Nossa, já está acabando, hein? Eu não fui nem um capítulo. Eu sou assim, empolgada.
Eu vou longe, hein, Tânia? Então, deixa eu correr, né? Mas Ele- esses detalhes que eu achei interessante é que a gente tem essa mãe anônima, que o pai só conseguiu educá-los nesses 10 anos, manter ali o lar, porque, além de espíritos nobres, esses filhos receberam uma orientação muito segura nos primeiros anos de sua vida daquela mãe, porque até fazer esses chás com essas ervas, a gente vai ver depois o quanto vai ser importante para eles, né? Só sei que à noite bate a porta, aí um vizinho avisa que já vinham os soldados, e realmente os soldados já chegam e dá ordem de prisão e já leva os 3 para a prisão. Eles mal têm tempo de pegar um manto para cobrir o pai e são levados para a prisão. Então, nem os 3 dias eles tiveram para perder o que eles tinham, né? Aí eles ficam à noite até o meio-dia do dia seguinte. Gesiel e Abigail ficou olhando por uma gradezinha as estrelas, enquanto o pai estava ferido, tinha sido açoitado. Ele deitou no solo frio, cobriram com aquele manto e dormiu. Aí o Gesiel, e lembraram muito da mãe, lembraram os sóis, as estrelas, que outros planetas deviam ter. Falavam muita coisa bonita, né? E só sei que o Gesiel pediu para a irmã dormir, mas ele não conseguiu. Aí, no outro dia, meio-dia, o pai foi para o tronco e o Gesiel, tentando livrar o pai, ele pega e fala que ele foi o culpado. Aí o Licínio fala, como? Teve empregados meus que disseram que você estava ajudando a apagar o fogo. Aí ele falou assim, aí ficou em dúvida, mas pôs ele no tronco também. Então a situação ficou pior, porque além do pai no tronco, o Gesiel também. Aí os 2 foram açoitados, né? E Jochedeb não suportou, e ele morreu ali. O Gesiel, quando viu que o pai estava morrendo, pediu para Abigail falar o salmo dos desesperados, né? Aí, então, ela começa a falar, ela não percebe que o pai está morto, só vê aquela cena que ficou na mente dela, dos 2 no tronco, e o Gesiel também açoitado. E então ela começa a falar o salmo e os verdugos ficam todos paralisados de ver aquela menina moça fazendo aquela prece tão linda. Aí eles ficaram sensibilizados. Aí o Licínio teve, de repente ele volta assim e fala, tirem essa menina daqui enquanto eu não me arrependa. Aí um soldado tirou ela dali. E quando foi levando pelos corredores, ela falou assim, ele falou assim, eu tenho uma filha também, vá embora daqui, desapareça daqui da cidade, não fique aqui. E ela pensava em voltar para casa, pegar alguma coisa, mas ele já foi falando isso para ela. Antes que os seus verdugos não se arrependam e não vá atrás de você. Aí procure alguém. Aí falou, e meu pai? Seu pai está morto. E meu irmão, se ele se salvar, vai para as galeras, e lá é condenado, morre mesmo. Aí, então, ela saiu naquele sol quente depois do meio-dia e lembrou de uma velha amiga judia que morava ali em Corinto, a Sostênia. Aí vai falar com Sostênia, ai, minha filha, eu não posso te acolher, e você tem que sair daqui mesmo, você não pode ficar aqui. Antes que vão atrás de você e abusem de você. Aí lembrou que na estrada do Porto de Sencreia morava um casal também de judeus amigos deles.
Zacarias e Ruth. Aí a Sostênia falou, eles perderam filho agora, nessas revoltas que teve, o único filho, e eles estão de partida para a Palestina. Aproveita, vai lá e vê se eles te levam, para vocês irem embora daqui. Aí ela foi procurar Zacarias e Ruth, chegou lá, estava no estado febril, mal pôde contar o que tinha acontecido, e ali ela ficou 3 dias e 3 noites entre a vida e a morte. Aí a gente tem aqui, eles na prisão, aqui os dois sendo açoitados. E aqui é a prece dos aflitos e agonizantes. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. É mais longa, mas eu pus só essa primeira estrofe. Aliás, os salmos são lindos, o Velho Testamento tem coisas muito lindas, né? E aqui ela chegando na casa de Zacarias e Ruth e Zacarias, e acolheu-o como filho. Aí, agora, foram 2 capítulos, acho que vou parar. Então, o destino dos 2 irmãos, a gente verá depois, daqui um mês, na próxima segunda-feira, né? Será Então, no dia 5. o Gesiel ficou... Hã? Será no dia 5 de setembro. É. Então, agora deixa eu sair daqui, então. Valdete, querida, então nós te agradecemos e contamos com você, então, dia 5 de setembro. Pessoal, quem não leu o livro, então tem aí um mês para ler, reler esses 2 primeiros capítulos e depois seriam mais 2, né, Valdete? Daria mais 2 capítulos? 2 ou 3 capítulos, né? Seria 5 capítulos por aí, né? Quem não leu o livro. É que hoje eu fiz uma introdução, Uhum. e eu sou apaixonada, né? Então, Ficou nem sei quanto tempo, eu não sei regular o tempo, aí eu olhei meu celular aqui, ó, não, já mas deu tá tempo. 9h04 já. Não, mas está em tempo. Ficou bem claro Ficou para todo assim, mundo? Não ficou ficou, jóia, foi ficou bem desagradável, não? explicativo. Não, imagina. Esse Eu aí. pulo muito detalhe. Uhum. Se vocês vão ler o livro é maravilhoso. O que eu falo é meio igual filme feito de livro. Nunca fica fiel ao livro, né? Eu faço um resumão, vocês têm que ler. E não Mas para foi na primeira diferente. parte, porque muita gente lê a primeira parte e fica meio com raiva do Paulo e não lê a segunda. Então, não pode fazer isso. Eu já encontrava muita gente que fazia isso. De jeito nenhum, é proibido. Tem que ler o livro inteiro. Valdete, ó, nós temos até um comentário aqui da Analice falando que foi maravilhoso. Valdete, obrigada. A Analice é uma joinha, né? Ela é amigona. Então, tá bom. Então, nossa gratidão, Valdete, e dia 5 de setembro, esperamos a Valdete aqui. Meus amigos, nós vamos agora para o nosso encerramento, mas antes quero fazer o convite que agosto, vocês viram que vai ser da pesada, né? Nós começamos já com a Valdete, a semana que vem nós teremos a nossa amiga Mara, que está aqui conosco, e na terceira semana, 15 de agosto, eu falo assim que vai ser uma coisa assim, muita gente não conhece essa trabalhadora que está até no cancioneiro espírita, né? As músicas lá do cancioneiro, nós vamos ter uma live aqui, né? Um estudo sobre Marisa Nalin. E depois será a semana da USE, e na última segunda-feira nós teremos aqui a nossa amiga Nancy Soares, que depois eu vou passando os temas, eu vou divulgando.
Então, meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Agora nós vamos para a nossa oração final. Vamos todos agora sintonizarmos na paz universal, a união de todos os continentes. Nós hoje temos a nossa amiga, a Alexandra, né, que está lá na Alemanha, a Maria Alice, que está em Campinas, a Valdete, em São Paulo, e nós aqui estamos em Franca, cada um de um bairro, o seu Adalto, que fica na zona rural também. Ai, que gratidão, meus amigos. Olha a beleza que é a internet, como foi dito na oração inicial da nossa amiga Mara, né? Que possamos aproveitar a internet para o bem, para a difusão do amor, da união, do conhecimento. Então, meus amigos, vamos agora mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, adentrando aos nossos lares, abençoando os nossos entes queridos, abençoando o nosso lar, e os bons amigos espirituais que estão com ele, fluidificando a nossa água, que possamos levar esse pensamento de paz, de amor, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, aos que estão nos hospitais, nos presídios, pelas mãezinhas que choram pelos seus filhos, pelos nossos irmãos que possuem um vício, seja qual tipo que for, mas principalmente o vício da bebida, das drogas em geral, que destroem os lares, destrói as famílias, as convivências. E que essa nossa vibração de paz chegue a todos os governantes de todas as nações, mas especialmente para o nosso Brasil, que todos sejam abençoados, que todos possam estar em sintonia do bem, do amor e da fraternidade. Convido agora o nosso amigo Sr. Adalto, que irá fazer para nós a nossa oração final. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Gratidão, Sr. Adalto. Muito obrigada pela bela oração. Meus amigos, um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.